Olá, meus amigos. Os nossos amigos que são de tendência humanista e iluminista, que são autossuficientes e creem muito na grande colaboração dos filósofos gregos, dos pensadores alemães e de outros magos que andam por aí vendendo livros, eles gostam que nós respondamos a uma simples pergunta: Jesus nos salva de quê? Jesus nos salva de quê? Jesus nos salva sim, e nós podemos ver facilmente hoje. Nós nem precisamos mais consultar o livro de Gênesis. Nós temos outras partes da Bíblia que mostram, demonstram e provam que nós precisamos ser salvos sim. Salvos espiritualmente, moralmente, socialmente, da nossa natureza corrupta. Eu assisti esses dias a um documentário na televisão a cabo de que o Brasil é responsável por 11% dos assassinatos em todo o mundo. 11% dos assassinatos. E há pessoas que neguem a corrupção do gênero humano. E nessa mesma reportagem nós ouvimos dizer que no Brasil, nos últimos 12 meses, de cada 5 pessoas, de cada 5 habitantes, uma foi vítima de uma grave violência. Então nós temos aqui uma prova documental, algo que nós visualizamos todos os dias nas ruas, através dos jornais, das revistas e dos telejornais, porque isso todo mundo vê e é prova documental de quê? Da falibilidade dos projetos humanos, da nossa necessidade de uma intervenção superior. Porque todas as medidas políticas, administrativas, não importa a democracia, o socialismo, não adianta nada disso se não tiver um fator mais poderoso do que esses fatores citados. Esse fator é o fator espiritual. E quem é que tem autoridade e poder espiritual? Os espíritos não têm poder nenhum, não. Os espíritos não podem fazer nada em prol da raça humana. Somente Jesus pode intervir no coração do homem, transformando ele num novo cidadão, numa nova pessoa, num novo indivíduo. Enfim, somente uma intervenção soberana de Jesus pode tirar o homem da sua natureza pecaminosa. Então, a resposta de que nós somos salvos por Jesus da nossa corrupção. Corrupção essa que não são os policiais e não são os homens públicos que vão conseguir tirar, não. Apesar de todo o discurso e todo investimento e toda a esperança que os humanistas, que os sociólogos têm em uma restauração de uma sociedade nova por medidas político-administrativas, não passam de uma grande falácia. É um verdadeiro Shangri-La. Então, o que nós precisamos é de uma intervenção soberana, espiritual e moral em todos os setores da sociedade, em todas as instituições, a começar pela família. Recompor o conceito de família, reestruturar a família dentro dos conceitos democráticos e dentro dos conceitos bíblicos, e depois resgatar essa família dentro do campo moral e do campo espiritual. Além dessa prova documental que nós temos, e que hoje, para vergonha nossa, é de conhecimento de todo mundo,
de que o Brasil é responsável por 11% dos assassinatos em todo o mundo, e a violência em nosso país só se compara a alguns países da África Central e alguns países também da América Central. Então, para nós, é um número bastante constrangedor, é um número bastante vergonhoso. E as pessoas não querem admitir a necessidade de uma intervenção maior, de uma transformação. Se justamente a disseminação do Evangelho nesse país, que somos hoje mais de 50 milhões de pessoas cristãs, evangélicas e protestantes, justamente o avanço do Evangelho é que está segurando esse país. Muita gente sabe disso. Provavelmente muitos sociólogos e muitos historiadores e muitos psicólogos concordam. O que está segurando o Brasil como nação não é o petróleo, não é o milho, não é o açúcar e não é a nossa legislação. É a oração dos homens e mulheres que têm orado para que Deus tenha compaixão desse país. Mas para dar uma ênfase bíblica a esse grande questionamento que alguns fazem, Jesus nos salva de quê? Então, quem vai responder para nós é um apóstolo, e é um apóstolo muito especial, o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, conviva de Jesus, íntimo de Jesus, conhecedor profundo da doutrina cristã. Não tem ninguém para adicionar a ele nenhum conhecimento, nem fazer nenhuma correção. Na sua primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 8, ele já começa dizendo: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quer dizer, é o apóstolo João que está dizendo que se nós dissermos que não temos pecado, ou seja, se nós afirmarmos, ainda mais perante Deus, perante Jesus, que não temos uma natureza pecaminosa, nós somos mentirosos. Palavra de um apóstolo. E no verso 10 ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ele está dizendo que todo homem que diz perante Jesus que esse homem, seja eu, seja você, de qualquer doutrina ou seita, se ele afirma que não tem pecado e que não precisa de um resgate moral e espiritual, ele está sendo mentiroso e está chamando Jesus de mentiroso. Está dizendo que a sua obra de salvação foi em vão. Para muitos homens como esse, que tem a ousadia e a petulância de dizer coisas como essa, mas existem muitas pessoas nesse mundo que dizem: eu não preciso de Jesus porque eu não tenho pecado, e dizem pior: dos meus pecados cuido eu. Aí ele entra na maldição mesmo, porque o homem quando reconhece que ele é, digamos, reto perante Deus e pode lidar sozinho com os seus pecados, ele está negando a soberania de Jesus e está chamando para si um verdadeiro isolamento da atuação de Deus em sua vida. Então, nós somos salvos sim, e nós precisamos ser salvos. Salvos de nossa condição pecaminosa, que os dados estatísticos mostram, e o apóstolo João mostra, que quando nós afirmamos que não temos pecado,
ou afirmamos que não temos natureza pecaminosa, nós somos mentirosos e nós agredimos a obra salvadora de Jesus. Então, nós somos salvos de quê? Salvos de nós mesmos, da nossa autossuficiência, da nossa vaidade, da nossa hipocrisia, de nossa cobiça, de nossa vaidade, de muitas e muitas coisas mais que corrompem os nossos laços familiares, os nossos laços sociais e os nossos laços com Deus. Então nós somos salvos sim pela intervenção soberana de nosso Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que disser que não precisa dessa intervenção está chamando maldição para a sua própria vida. Que Deus abençoe a todos, então. Compreendamos a nossa natureza pecaminosa, frágil, a nossa dependência total e absoluta da intervenção de Jesus em nossas vidas, para uma regeneração moral, espiritual, familiar e social também. Ok? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.